Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar de outro personagem que foi muito importante no jogo ontem, e no caso a gente vai falar do Julimar, né? O Julimar que, assim, tem uma das histórias mais legais das últimas temporadas do Atlético, no sentido de ser um jogador que estava próximo de ser dispensado. O Osório acredita nele, ganha espaço com o Cuca, vira protagonista em algum momento da temporada passada, aí tem uma lesão, volta muito bem, um dos principais responsáveis por esse crescimento do Atlético. E eu brinco, né, que existe a lei de Julimar, né? A lei de Julimar é basicamente quando o Julimar tá em campo, ele produz algo legal. E a gente já viu recentemente ele criando situações pra Dudu, pô, botando o Dudu duas vezes na cara do gol, e o Dudu perde os gols contra Corinthians e contra o último jogo contra o Vila Nova, e faz o gol contra a equipe do. Agora contra a equipe do Atlético, dá assistência contra o Botafogo, bola na trave contra a Chapecoense. E assim, é muito bom você ter um jogador que você tem quase que uma garantia que ele vai te dar, de alguma forma, uma resposta, né? Que você pode confiar nele, que você pode acreditar nele. E o Julimar, pra mim, é isso. De diferentes formas, de diferentes maneiras. Em algum momento, sendo mais associativo. Em outro momento, sendo mais objetivo, mais direto, mais vertical. Mas o Julimar, ele te entrega isso. E eu acho que a gente começa a colher o fato da gente ter o Julimar no elenco. Ah, Thiago, mas como assim? O Julimar é um jogador em que, seja como titular, seja como reserva, eu acho que você vai ter como usufruir e usufruir muito bem dele. Seja como titular, seja como reserva, você vai ter que entender que ele vai ser útil pra você. E ele vai fazer por onde você entender essa utilidade da parte dele. E vai fazer por onde você entender que ele é aquilo ali. Então, por exemplo, vários jogos, e ontem eu acho que foi um deles, contra o Botafogo eu acho que foi um deles, contra o Novo Horizontino eu acho que foi um deles, que o Julimar sai do banco e ele deixa o seu recado, né? Que o Julimar sai do banco e ele deixa muito claro a utilidade dele, deixa muito claro a capacidade técnica dele. Então o Atlético começa a ter outra carta para botar na mesa, seja no começo do jogo, seja no momento que o jogo ele já tem um ritmo bem definido, e o Julimar pode ser essa peça para entrar e mudar completamente o ritmo do jogo, que naturalmente vai trazer pontos, porque não é todo time que tem o Julimar. Na real, só pensando em aspecto de Série B, é óbvio, só o Atlético tem capacidade de tirar um cara tão acima do nível da competição do banco de reservas ou começar com esse cara mesmo. Então, pra mim, tem um mérito muito grande, assim, de você poder confiar no jogador, de você poder acreditar no jogador, de você entender que o jogador, ele assim, tem motivo pra você acreditar nele, ele justifica a confiança que você tem nele a todo momento. Eu separei uns lances pra gente entender também, um pouquinho do grau de entrega do Julimar, um pouquinho do grau de impacto que o Julimar gera e como o Julimar gera esses impactos, né? Porque eu acho que tem um detalhe muito interessante pra gente falar sobre o Julimar. E eu vou começar no jogo de ontem do lance do pênalti, porque você tem aqui o Arthur pronto pra fazer o lançamento, tá? Aí você tem, querendo ou não, o Julimar entre dois jogadores. E aí você tem o Julimar conseguindo dominar a bola. Na teoria, ele perde o controle da bola, mas é só na teoria, ele retoma o controle e sofre o pênalti. Aqui contra o Botafogo de São Paulo. Bola longa, um domínio absurdo do Julimar. Absurdo. Assistência pro Luiz Fernando fazer o gol. Isso é ano passado. Bola longa, desvio do Pablo. O Julimar entra rompendo e faz o gol. Então, olha como a gente começa a enxergar padrões, né? E também faz parte de como o Odair busca utilizar os principais jogadores. O padrão que a gente constatou aí é um padrão muito legal de como o Julimar se projeta sempre a partir da bola longa para ser um alvo dessa bola longa e para gerar problema a partir da bola longa. E aí a gente entra numa série de elementos do jogo do Julimar que eu acho que precisam ser valorizados. Eu acho que, por exemplo, o jogo do Julimar precisa
elevar essa capacidade técnica de fazer esses domínios, a capacidade física de disputa com os zagueiros o tempo inteiro, sabe? Uma capacidade de imprevisibilidade para você jogar em corredores diferentes, fazendo movimentos diferentes. Então, assim, pensa numa série de checklist, né? Pensa numa série de checklist no sentido de tem a primeira camada ali, tem a segunda camada ali, tem a terceira camada ali. E, cara, se você botar ali os 10 melhores pontos do futebol brasileiro, eu tenho dificuldade de imaginar um jogador que preencha tantas lacunas quanto o Julimar. Um não, mas uns 5 eu tenho dificuldade. O Julimar, ele preenche a lacuna da força. Um jogador, pô, é difícil parar o Julimar, é difícil você encontrar um lateral com uma conjuntura física que consiga superar por muito o Julimar. Tem a questão de certa técnica. Tem a questão de finalização, que o jogador que tem gol, eu acho que ele sempre vai estar numa posição de destaque. Então você soma uma série de fatores, você soma uma série de cenários ali que no final das contas forma um jogador muito capaz de nos ajudar. E um jogador muito regular, tá? Eu tô falando disso tudo pra destacar a regularidade. Óbvio que vão ter jogos de impacto maior, óbvio que vão ter jogos de impacto menor, mas no final das contas a gente fala muito de um cara que dá pra acreditar nele, que dá pra confiar nele, que ele vai estar ali sempre dando um jeito de nos ajudar de alguma forma. Então, assim, eu acho que o futuro do Atlético e o futuro do Julimar, se continuarem juntos, vão ser muito, muito bonitos, assim, porque a torcida gosta do Julimar, né? Tem esse fator que eu acho que precisa ser levado em consideração, que o torcedor do Atlético, ele curte muito o Julimar. E que bom, porque acho que o Julimar faz por onde ter esse reconhecimento da torcida, jogador que passou pelas categorias de base do clube, subiu, se justifica dentro de campo, né? Eu acho que essa capacidade de se justificar dentro de campo por parte do Julimar também tem um valor muito grande, também tem um impacto muito grande. Então, acho que daqui pra frente vai continuar sendo, seja como 12º jogador, 13º, 14º, uma peça útil. Uma peça de impacto pra gente, uma peça de capacidade decisiva pra gente. Eu sou fã, assim. Pra mim seria meu titular absoluto, tá? Pra mim seria meu titular absoluto. O Atlético usa esse interno de mais agressividade. Pra mim o Julimar tá na frente do Mendonça, tá na frente do Luiz Fernando, oferece mais coisas que esses dois, que eu vejo uma concorrência mais direta. Acho que também tem uma capacidade ali de encontrar o Viveiros em alguns momentos, já tiveram boas interações. Acho que se entendem bem, por exemplo, aquele jogo contra o Corinthians, acho que os dois se entenderam bem. Eu volto a dizer, uma certeza, uma garantia, um impacto ali de ser um jogador que vai gerar problemas para o adversário de alguma maneira. Com força, com imprevisibilidade, com desequilíbrio. Vou ser bem sincero com vocês, o Julimar, a lei de Julimar, ela tá clara, e o Julimar me empolga. Me empolga para esse ano e para o próximo ano.